Aqui é a professora Ária, mais uma vez, no explicador virtual, e hoje nós vamos trabalhar nossa aula de número 6, relacionada à história geral, história do Brasil contemporânea. Nós iremos falar dos primeiros anos do nosso atual governo federal, que é o governo do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito nas últimas eleições presidenciais que ocorreram o primeiro turno em outubro de 2018 e o segundo turno em novembro de 2018. O seu mandato teve início em 1º de janeiro de 2019 e vai findar agora em 31 de dezembro de 2022. Se for reeleito, ele reinicia, né, o seu segundo mandato a partir de 1º de janeiro de 2023, sendo que nós temos eleições presidenciais do primeiro turno, pelo menos, agora em outubro de 2022. O presidente Jair Bolsonaro é um militar reformado, ou seja, já aposentado, né, e utiliza esse termo reformado, e foi eleito como o 38º presidente da República Federativa do Brasil. E ele teve a maior parte dos votos válidos no primeiro turno, porém, não foi uma distância suficiente do segundo candidato, que seria o candidato Fernando Haddad, do PT. E aí, no segundo turno, ele consegue a maioria dos votos e aí, por fim, é tido como o nosso atual presidente. No início, né, na formação dos ministérios, o governo compôs 22 ministérios, sendo 7 a menos do que tinha no governo Temer e 7 a mais do que ele tinha proposto em campanha eleitoral. O seu destaque durante toda a campanha foi em relação ao Ministério da Economia, que anteriormente chamava Ministério da Fazenda, que ele tem como ministro até hoje o economista Paulo Guedes, que é de uma vertente neoliberal. E Bolsonaro, ele se pautou bastante na indicação do Paulo Guedes no seu Ministério da Economia, colocando isso como um grande ponto da sua campanha. Nesse ministério, em que tem 22 áreas, né, 22 cargos, 8 deles, no início do governo, contava com ministros de formação militar, formação e cargo militar, sendo que o seu vice-presidente, Hamilton Mourão, também é militar, sendo um dos governos com a maior quantidade de militares no seu ministério. No primeiro ano de governo, ele buscou se alinhar com outros países de vertente de direita, como, por exemplo, os Estados Unidos, que na época tinha como presidente Donald Trump, e também o de Israel, que tem um posicionamento de extrema-direita. Antecedentes, tá, mas quem era Bolsonaro antes de se candidatar à presidência do Brasil em 2018? Bolsonaro era deputado federal há 27 anos, então ele já tinha aí todo um histórico político, e a sua candidatura e eleição foi movida por toda a insatisfação popular
que advinha do processo da Lava Jato, do impeachment da Dilma, da crise econômica vinda de 2008. Então, foi uma série de fatores que buscou trazer um candidato que não fosse nem do PT, nem do PSDB, que geralmente eram os partidos que vinham a concorrer nas eleições presidenciais desde a década de 90, né? O plano do seu governo foi denominado como Caminho da Prosperidade. Foi compilado um documento com alguns posicionamentos desse novo governo, como, por exemplo, um foco na agenda econômica, o Ministério da Economia se tornando o principal ministério. Então, dentro do Ministério da Economia, se juntaria a pauta do Banco Central, por exemplo, a proposta da redução de ministérios e uma proposta na área de educação de ampliar a quantidade de escolas militares, de colégios militares por todas as regiões do país. No período de transição, ou seja, dessa passagem do governo Temer para o governo Bolsonaro, a gente sabe que o primeiro ano é um período de transição, e a gente pode observar algumas medidas desse novo governo. Um governo que buscou trazer nomes conhecidos e especialistas das suas áreas de atuação para ocupar os ministérios. Então, como eu falei, o Paulo Guedes, um economista no Ministério da Economia, um general como ministro da Defesa, o astronauta Marcos Pontes como ministro da Ciência e Tecnologia, né? Então, ele buscou trazer nomes especialistas de cada uma das áreas, né? Isso ali nesse período de transição. Além disso, um outro nome que foi muito importante para esse primeiro momento do seu governo foi trazer o ex-juiz federal Sérgio Moro enquanto ministro da Justiça. Aí aqui uma foto no dia da posse de Bolsonaro com a primeira formação da sua equipe ministerial. Principais medidas entre o primeiro e o segundo ano de governos de Bolsonaro. Primeiro, as medidas econômicas de caráter neoliberal, até mesmo por ser a vertente econômica do Paulo Guedes. Então, primeiro foi decretado o reajuste do salário mínimo, depois foi criada a lei da ESC, que seria Empresa Simples de Crédito, para que pessoas físicas pudessem abrir empresas oferecedoras de crédito sem precisar de CNPJ, facilitando esse processo. E também, no âmbito do trabalho, ele instituiu o adiantamento de 13º salário para os aposentados pelo INSS, essa antecipação aí no meio do ano, né, entre julho e agosto, antes da data convencional do pagamento do 13º salário, que seria a primeira parcela em novembro e segunda parcela em dezembro de cada ano. Outro ponto foi a proposta de reforma da Previdência,
que foi elaborada pelo Ministério da Economia, estabelecendo como principal medida a revisão da idade mínima para a aposentadoria, passando a ser de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres, isso no setor público, tá? E as regras passaram a valer logo após a aprovação da reforma. No âmbito da agricultura, logo em 2019, foi proposto um acordo entre o Mercosul, do qual o Brasil faz parte, com a União Europeia, para buscar diminuir ou eliminar tarifas de exportação e importação dos produtos agroexportadores, nos quais o Brasil é um dos maiores exportadores do mundo, em verduras, frutas, carne bovina, carne suína, de peixe e de frango, ou seja, né, na maior parte dos produtos alimentícios. Porém, a França é uma grande concorrente do Brasil na venda de commodities e tem impedido com que essa negociação seja efetivada. Mas seria uma negociação muito importante para as exportações do Brasil, sendo que os produtos agricultáveis, eles vêm crescendo, né, sua produção de 2019 para cá. No âmbito da infraestrutura, em 2019 também o governo Bolsonaro lançou o programa ProInfra, visando estimular o investimento privado na infraestrutura pública do Brasil, né, procurando aumentar o percentual de participação dos investimentos em infraestrutura em relação ao PIB. E, para isso, tem a parceria com o BNDES, junto ao programa de parcerias de investimento, para justamente prospectar empresas da iniciativa privada. Na questão de energia, no início do governo, o governo se posicionou de maneira favorável ao aumento de investimento e geração de energia renovável, também diminuindo a taxação sobre produção de energia solar, sendo uma forma de estimular o investimento nesse setor. Sendo que em 2019 a energia solar representava um pouco mais de 1% da energia gerada no país. Em percentuais, isso pode parecer muito pouco, mas em quantidade de energia gerada e de economia observada, acaba sendo um percentual significativo e que tem tendência em aumentar. Na política monetária, aí dentro do fator econômico, que é um fator-chave dentro do governo Bolsonaro, a ideia foi, inicialmente, reduzir a taxa básica de juros, que seria a taxa Selic, conseguindo trabalhar com essa meta reduzida até início de 2021. Isso trouxe, por um lado, a diminuição do custo da dívida pública, auxiliando em todo o processo de gastos públicos e de endividamento público decorrente da pandemia da Covid-19, mas, por um outro lado, a taxa Selic muito baixa também influi significativamente na taxa de câmbio, diminuindo o valor da nossa moeda e aumentando o índice de inflação.
na área da educação. Logo no início do seu governo, Bolsonaro propôs ao Congresso a regulamentação do ensino domiciliar, porém, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, não acatou, né, não reconheceu essa decisão. Então, o homeschooling, como é chamado, não foi aprovado no Brasil. Em julho de 2019, o MEC apresentou um projeto chamado Futurice, que objetiva um fundo para financiar universidades federais, também visando atrair recursos da iniciativa privada para ampliar os investimentos, tanto em infraestrutura, inovação e pesquisas, através das nossas principais universidades federais. Na segurança pública, o até então ministro Sérgio Moro apresentou propostas de lei visando alterações no Código Penal, no que tange ao crime organizado e principalmente à corrupção. Ele que já vinha, né, em todo esse processo da Lava Jato, já estava imerso nesse sentido de combate à corrupção. Em agosto de 2019, também foi lançado um programa de segurança pública chamado Em Frente Brasil, com foco no combate de crimes violentos, como homicídios, feminicídios e latrocínios, buscando aliar fatores de segurança pública com ações sociais e econômicas para buscar trabalhar na base estrutural da ocorrência desses crimes mais violentos. Em janeiro de 2019, então bem no início do mandato, Bolsonaro assinou o decreto 9.685 de flexibilização nas regras ao porte de arma de fogo no Brasil, visando facilitar a posse de armas para alguns tipos de profissão em específico, alguns tipos de pessoas em específico que aparentemente possam vir a ter uma maior necessidade de portar uma arma de fogo em sua casa. No âmbito social, em abril de 2019, criou-se também o 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família, né? Lembrando que o Bolsa Família já existia ali nos governos anteriores do PT, e então o governo Bolsonaro expandiu a questão do benefício através da inserção do 13º salário. E ao final de 2021, o programa Bolsa Família foi substituído pelo programa Auxílio Brasil. No setor da saúde, em 2020, final de 2020, foi lançado o programa Genomas Brasil, tendo como objetivo a criação de um grande banco de dados de sequenciamento genético dos brasileiros, para mapear e poder investigar melhor a ocorrência de doenças raras na nossa população, como doenças cardíacas, cancerígenas, infecto-contagiosas, como a própria Covid-19. Em 19 de março de 2020 também, o ministro Osmar Terra e a ministra Damares Alves
anunciaram a assinatura de contrato de mais de 200 novas comunidades terapêuticas por todo o país. Observando que as comunidades terapêuticas, elas têm como foco, como objetivo, o tratamento da dependência química e da dependência alcoólica. Então, a criação, né, a institucionalização dessas novas comunidades terapêuticas possibilita a ampliação desse tratamento em todo o país. Em relação à pandemia da Covid-19, que foi deflagrada como uma pandemia, né, enquanto pandemia, em fevereiro de 2020, infelizmente o Brasil teve um grande número de óbitos e um número maior ainda de infectados, e o país teve que investir em infraestrutura, medicamentos, vacinas, e isso, consequentemente, agravou a crise econômica que já estava em curso. Além disso, uma outra medida importante, aprovada pelo Congresso Nacional, foi do auxílio emergencial para famílias de baixa renda, para conseguir passar por esse período dos lockdowns e quarentenas. Em relação à política externa, o presidente Bolsonaro, ele fez diversas viagens internacionais oficiais de cunho em estreitar as relações do Brasil com outros países, como, por exemplo, Suíça, Japão, Estados Unidos, Chile e Israel. E em junho de 2019, a equipe do governo foi para a reunião da cúpula do G20 para auxiliar na efetivação daquele acordo que eu já havia dito entre o Mercosul e a União Europeia, e essa reunião aconteceu em Bruxelas. Então, esses são os principais pontos que a gente pode observar nos 3 primeiros anos de governo do presidente Bolsonaro, observando que nós estamos em curso, né, no último ano do seu governo, então ainda não dá para fazer um balanço desse último ano e dos 4 anos de maneira geral. Mas é importante a gente entender essa conjuntura das principais ações até o momento, para que a gente possa compreender melhor o nosso cenário atual, tá? Então, espero que essas informações tenham sido relevantes, tenham sido esclarecedoras, e até a próxima aula.